Imagine um momento em que nada consegue tirar você do sério. Nem críticas ácidas, nem mudanças inesperadas, nem o caos do trânsito. Parece impossível. Os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, mostraram que é possível desenvolver essa serenidade. Se você já passou dos 50, provavelmente enfrentou desafios, trabalho, família, saúde. Com o tempo, acumulamos experiências, mas também frustrações. O estoicismo ensina a focar no que podemos controlar e aceitar o que está além do nosso alcance, transformando nossa reação aos acontecimentos. Muitas vezes, reagimos com irritação, mas isso se torna um fardo. Os estoicos nos lembram que nossa paz depende da forma como interpretamos os fatos. Podemos aprender a manter o equilíbrio emocional, aproveitar melhor os momentos e enfrentar desafios com mais sabedoria. Neste vídeo, você descobrirá estratégias práticas do estoicismo para cultivar a tranquilidade, lidar melhor com adversidades e fortalecer sua resiliência. Se isso ressoar com você, curta, comente e compartilhe este conteúdo. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre viver com mais equilíbrio e propósito. Seção I. Imaginando viver sem irritações. Pense por um instante em como seria a sua rotina se as contrariedades do dia a dia não tivessem tanto poder sobre o seu humor. Talvez você acorde pela manhã, acompanhe as primeiras notícias do dia ou saia para caminhar, e tudo transcorre de forma tranquila, independente do que esteja acontecendo ao redor. Um comentário impensado feito por alguém no café? O atraso no trânsito? A chuva que cai sem aviso? Nada disso lhe rouba a serenidade interior. Essa imagem de calma quase inabalável costuma soar utópica, principalmente para quem já passou por décadas de desafios e lutas. Contudo, o estoicismo nos convida justamente a imaginar esse cenário e a considerar que, de fato, é possível se manter centrado, mesmo sob pressão. Para muitas pessoas acima de 50 anos, a vida trouxe não só sabedoria como também um histórico de aborrecimentos, problemas de saúde, preocupações financeiras, conflitos familiares, entre outros. Depois de tantos episódios de estresse, parece natural reagir com irritação a cada obstáculo que surge. Contudo, a filosofia estoica sugere que boa parte dessa irritação está ligada à forma como interpretamos os acontecimentos, e não somente ao que realmente acontece. Em outras palavras, somos nós que concedemos poder às circunstâncias para que elas gerem raiva, frustração ou impaciência. Quando refletimos sobre a possibilidade de viver sem que nada ou ninguém consiga nos tirar do sério, estamos nos abrindo à ideia de que as emoções podem ser gerenciadas de maneira mais consciente. Em vez de sermos reféns da raiva que explode a qualquer contrariedade, podemos aprender a fazer uma pausa, analisar a situação e escolher a resposta mais sábia. Isso não significa que nunca sentiremos desconforto ou contrariedade, mas que aprenderemos a lidar com esses sentimentos de forma a não nos sobrecarregar ou prejudicar nossa saúde. Imagine, por exemplo, que você esteja aguardando um exame médico importante e o consultório atrase o atendimento. Antes, esse atraso poderia gerar enorme ansiedade e irritação. Sob uma ótica estoica, porém, você passa a ponderar: posso controlar o sistema de agendamentos do hospital ou o volume de pacientes atendidos? Talvez não. Mas posso controlar a maneira como reajo, ocupando o meu tempo com algo produtivo, mantendo a calma e lembrando que ficar com raiva não resolverá o problema. Dessa forma, até momentos como esse podem se tornar mais suportáveis e menos emocionalmente exaustivos. Esse exercício de imaginar a própria vida sem irritações constantes nos abre os olhos para a liberdade que temos, ainda que muitas vezes não a reconheçamos. Se, de início, tal liberdade parece distante, não devemos nos desencorajar. A prática estoica é diária, e cada pequena vitória na redução da impaciência ou do aborrecimento já é um passo à frente. A chave está em enxergar que a serenidade não é algo que acontece por acaso, mas sim o resultado de uma transformação gradual, baseada em escolhas conscientes de como interpretar e reagir ao que ocorre ao redor. Por fim,
É importante lembrar que imaginar um estado de tranquilidade não significa ignorar as dores ou fingir que problemas não existem. Significa, antes de tudo, reconhecer que podemos manter a dignidade e a calma mesmo nos cenários mais turbulentos. Com essa perspectiva, criamos a possibilidade de vivermos com mais harmonia, aproveitando cada instante de forma mais plena e construtiva. E, assim, a vida se revela menos ameaçadora, pois percebemos que nossa estabilidade emocional depende muito mais de nós do que das circunstâncias externas. Seção 2. A escolha do enojo, a raiva como escolha. É curioso pensar que, muitas vezes, não nos damos conta de que sentir raiva diante de uma situação pode ser uma escolha, mesmo que inconsciente. Para a maioria das pessoas, a irritação surge quase como um reflexo automático. Alguém nos fere ou nos contraria, imediatamente reagimos com indignação ou explosão de temperamento. Porém, a filosofia estoica, ao longo dos séculos, nos lembra de que a raiva nem sempre é inevitável. Na realidade, podemos tomar consciência do processo que antecede esse sentimento, assim, decidir se vamos ou não nos deixar dominar por ele. Nos anos de maturidade, após os 50, é comum ter acumulado um bom número de experiências em que ficamos zangados. Pode ter sido uma discussão familiar, um desentendimento com colegas de trabalho, até mesmo um incidente bobo no trânsito. Quando olhamos para trás, percebemos que havia momentos em que, se tivéssemos apenas refletido antes de reagir, o desfecho teria sido menos desgastante. A proposta estoica é justamente essa: reconhecer que podemos, sim, escolher a nossa resposta emocional. Um dos princípios fundamentais dos filósofos estoicos, sobretudo Epicteto, é que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Em outras palavras, o poder de nos desestabilizar não está, por exemplo, numa fala áspera de alguém, mas na importância que atribuímos a essa fala. Se damos a ela um peso enorme, interpretando-a como insulto pessoal irreparável, abrimos as portas para a raiva consumir nossa serenidade. Por outro lado, se refletirmos, essa pessoa pode estar num dia ruim, ou talvez não tenha pensado no que disse, ou mesmo minhas emoções não dependem dessa declaração. Estaremos criando um espaço mental que nos permite responder com calma e discernimento. Para muitas pessoas, reconhecer que a raiva é uma escolha soa estranho, pois parece que as provocações externas sempre disparam um gatilho irreversível. Mas, na prática, existe um intervalo, por menor que seja, em que nosso cérebro processa o que está acontecendo e decide como reagir. Esse intervalo pode ser quase imperceptível, mas é nele que reside a nossa liberdade de escolher manter a paz ou ceder à indignação. Com o tempo e o treino, esse intervalo se torna mais claro e podemos utilizá-lo em nosso benefício. É importante dizer que optar por não sentir raiva não significa tornar-se complacente com injustiças ou aceitar ofensas calado. O estoicismo propõe a sabedoria de agir conforme o que é justo e correto, mas sem permitir que o ódio ou a ira nos desviem de nossos valores. Quando escolhemos conscientemente como lidar com as provocações, aumentamos nossa capacidade de diálogo e compreensão, evitando conflitos desnecessários e protegendo nossa saúde emocional. Assim, encarar a raiva como uma escolha é um passo significativo para qualquer pessoa, mas ganha especial relevância na maturidade. Afinal, quanto mais vivência temos, mais oportunidades surgem de exercitar esse autocontrole e colher os benefícios de uma vida menos atormentada por episódios de irritação. A mensagem estoica é clara: podemos aceitar que as circunstâncias nem sempre serão favoráveis, mas o poder de permitir ou não que a raiva se instale pertence unicamente a nós. Estratégia 1: aceitar o fluxo da vida. A vida é marcada por ciclos de calmaria e tempestade, e compreender essa oscilação constante é um dos pontos-chave do estoicismo. Em vez de lutarmos contra o que não está em nossas mãos, podemos aprender a aceitar, com serenidade, a passagem dos eventos e o desenrolar das circunstâncias. Para quem já passou dos 50, essa postura muitas vezes se torna ainda mais relevante,
pois ao longo das décadas acumulamos histórias de reviravoltas inesperadas, momentos em que tudo parecia perfeito e subitamente mudou, ou fases em que nada parecia dar certo, mas que depois se transformaram em oportunidades de crescimento. A essência de aceitar o fluxo da vida não está em cruzar os braços e desistir de agir, mas em reconhecer que certas coisas simplesmente não dependem de nós. Quando passamos a discernir o que podemos e o que não podemos controlar, descobrimos onde vale a pena empregar nossa energia e onde é mais sábio conservar nossa tranquilidade. Isso se aplica a acontecimentos de toda ordem, desde o clima, que pode frustrar um passeio ao ar livre, até a reação de um familiar a uma decisão nossa. Se decidirmos lutar obstinadamente contra o inevitável, acabaremos desgastados sem efetivamente mudar a realidade. Por outro lado, se aceitarmos a situação como ela é e concentrarmos esforços no que depende de nossa ação, ganhamos uma liberdade interior inestimável. Imagine, por exemplo, que você planejou uma viagem para reencontrar um parente, mas imprevistos fazem com que precise adiar o passeio. Naturalmente, surge a decepção por não poder estar com quem você ama no momento desejado. A reação imediata poderia ser de revolta ou lamúria. Porém, sob o olhar estoico, entende-se que a frustração não mudará as circunstâncias. Em lugar de alimentar a raiva ou o ressentimento, podemos adaptar nossos planos, reorganizar a agenda, quem sabe, aproveitar para estreitar contatos por outros meios até o reencontro ser viável. Nessa mudança de atitude, deixamos de carregar um peso emocional desnecessário e preservamos nossas forças para o que realmente importa. Aceitar o fluxo da vida também significa estar ciente de que tudo é transitório, as alegrias, as tristezas e até as conquistas que nos trazem tanto orgulho. Ao internalizar essa ideia, começamos a valorizar mais o presente, sabendo que ele é único. Para quem vivencia essa fase madura da vida, tal perspectiva pode trazer um alívio poderoso. Reconhecemos que as dores do passado não precisam definir nossos próximos passos, se que ainda há tempo de criar novas histórias, cultivar relacionamentos e expandir aprendizados. Não se trata de ignorar feridas ou perdas, mas de enxergar que a vida segue, e nós seguimos com ela. Ao mesmo tempo, aceitar o fluxo da vida exige certo grau de humildade. Somos parte de um universo maior, cujas leis estão além do nosso controle. Buscar harmonizar-se com esse fluxo, em vez de resistir a ele, torna os obstáculos menos duros de enfrentar. Em última análise, o objetivo estoico não é a inércia, mas sim a ação consciente. Ou seja, fazemos o que está em nosso alcance para melhorar as situações, enquanto entendemos que o resultado final muitas vezes não nos pertence. E, nesse ato de equilibrar esforço e aceitação, conquistamos uma paz difícil de ser abalada. Afinal, percebemos que, embora não possamos controlar as marés que surgem, podemos aprender a navegar com sabedoria, preservando nossa estabilidade interna e reconhecendo que cada mudança no curso da vida pode ser uma oportunidade de evoluir. Estratégia 2. Parar de julgar os outros. Uma das grandes fontes de aborrecimento na vida diária é o hábito de julgar constantemente as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, esse julgamento não está baseado em uma compreensão real do que o outro está vivendo, mas sim em nossas próprias expectativas e preconceitos. O estoicismo nos convida a repensar esse comportamento, lembrando que cada indivíduo age segundo sua realidade, suas dores e limitações, e que raramente temos acesso total à complexidade que move o coração alheio. Quando escolhemos parar de julgar, não estamos fechando os olhos para eventuais injustiças ou comportamentos nocivos, mas sim abrindo espaço para a empatia, a compreensão, sobretudo, a preservação do nosso próprio equilíbrio emocional. Para quem já passou dos 50, é provável que tenha se deparado com diversas situações em que a impaciência ou o pré-julgamento acabaram estragando relacionamentos ou tornando-os mais tensos. Com o passar das décadas, acumulamos experiências que podem nos fazer crer que já sabemos como as pessoas são, ou que não vale a pena tentar entender certas atitudes. Porém, o estoicismo nos recorda que cada um de nós é um ser em constante transformação, e que existe um conjunto imenso de fatores emocionais,
sociais e até de saúde, que influenciam o modo como agimos e reagimos. Parar de julgar não significa concordar com tudo nem aceitar passivamente comportamentos desrespeitosos. A proposta é simples. Em vez de rotular alguém como preguiçoso, egoísta ou sem caráter, procure refletir sobre o que pode ter levado aquela pessoa a agir de determinada forma. Talvez seja uma fase difícil, uma perda recente ou até um problema de saúde que não está à vista. Dessa forma, ao invés de aumentar o desgaste com críticas ou ressentimentos, oferecemos compreensão. Caso seja preciso, também limites saudáveis. Esse exercício de suspender o julgamento, mesmo que por alguns instantes, gera mudanças significativas em nossa própria saúde mental. Quando paramos de nos irritar com o que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, deixamos de carregar uma mochila cheia de frustrações. Afinal, boa parte das decepções surgem de expectativas que criamos quanto ao comportamento alheio. Se aceitamos que cada indivíduo segue um caminho particular, fica menos penoso lidar com suas falhas ou desvios. Em vez de desperdiçar energia mental nutrindo raiva ou mágoa, podemos focar em nosso próprio desenvolvimento, o que está totalmente sob nosso controle. Em situações que exijam uma atitude firme, por exemplo, diante de uma ofensa deliberada ou de um abuso, o estoicismo não sugere complacência. Pelo contrário, podemos agir para nos proteger ou buscar resolver o problema, porém sem cair no veneno do julgamento constante, que nos afasta da serenidade. Esse olhar mais generoso também promove relações sociais mais saudáveis, já que, ao abandonarmos a postura de juízes do mundo, abrimos espaço para diálogos mais transparentes e construtivos. Em suma, parar de julgar os outros é uma decisão que liberta tanto a nós mesmos quanto as pessoas com quem convivemos. Retiramos um peso desnecessário dos ombros e permitimos que haja mais empatia e menos conflito. Quem sabe, ao exercer essa prática, não encontramos até mais pontos em comum e mais oportunidades de conviver pacificamente, sem que cada desvio alheio se transforme em motivo de descontentamento. Assim, deixamos de lado o fardo de tentar corrigir o mundo e investimos na arte de compreender, refletir, quando preciso, agir de forma coerente com nossos princípios, mas sem perder a paz de espírito. Estratégia 3. Controlar sua mente. Controlar a própria mente é, talvez, um dos maiores desafios para quem busca uma vida mais serena. A filosofia estoica parte do princípio de que grande parte do sofrimento humano surge não dos acontecimentos em si, mas da maneira como os interpretamos e alimentamos em nossa mente. Para quem já passou dos 50, essa percepção pode ser ainda mais poderosa, pois muitas vezes acumulamos padrões de pensamento repetitivos ao longo das décadas. O que o estoicismo propõe é que possamos observar esses pensamentos com certo distanciamento, identificando os que não nos servem mais, gradativamente, substituindo-os por reflexões mais construtivas. Isso não significa sufocar emoções ou fingir que problemas não existem, mas desenvolver a habilidade de direcionar nossa energia mental apenas para o que de fato merece atenção. Um dos métodos mais práticos para exercitar esse controle é a chamada observação consciente. Quando um pensamento negativo ou ansioso surge, em vez de mergulharmos nele, passamos a reconhecê-lo como algo momentâneo, quase como se estivéssemos assistindo a um filme. Essa postura nos permite agir como observadores, conscientes de que pensamentos são apenas parte de um fluxo mental e não uma verdade absoluta. Por exemplo, se alguém diz algo que nos incomoda, podemos notar a raiva que brota, ao invés de reagir automaticamente, questionar: esse pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Ele é realmente verdadeiro? Muitas vezes, a raiva se dissipa ao percebermos que não vale a pena nutrir aquele impulso. Para manter a mente sob controle, também é útil criar momentos de pausa e reflexão ao longo do dia. Isso pode ser algo simples como um breve exercício de respiração, uma curta caminhada ou mesmo a prática da meditação por alguns minutos. Nesses intervalos, retornamos a um estado de calma, o que fortalece nossa capacidade de lidar com os desafios que venham a surgir. É como se estivéssemos preparando o terreno para que,
quando situações estressantes aconteçam, já tenhamos treinado a mente para manter o foco e a tranquilidade. Essa disciplina mental não é construída da noite para o dia, mas cada pequeno avanço reforça nossa confiança de que é possível, sim, exercer maior domínio sobre nossas reações. Cabe destacar que controlar a mente não significa repreender-se a cada pensamento negativo. O estoicismo não prega uma negação das emoções, mas o desenvolvimento de uma consciência capaz de filtrar aquilo que realmente merece nossa atenção. Para quem vive a maturidade, isso pode representar libertar-se de ruminações acerca do passado ou de preocupações exageradas com o futuro, abrindo espaço para uma vivência mais plena do presente. Essa leveza mental, por sua vez, reflete-se em nossas atitudes, pois tendemos a tomar decisões mais equilibradas quando não estamos presos a fantasias ou medos infundados. Em essência, controlar a mente é perceber que nossas ideias são ferramentas, e não prisões. Podemos escolher quais delas cultivar, quais descartar e quais reformular. Com perseverança, transformamos pouco a pouco nosso diálogo interno, tornando-o mais sábio e construtivo. Dessa forma, fortalecemos nossa autonomia emocional, evitamos ser reféns das circunstâncias externas e damos um passo significativo rumo a uma vida pautada pela serenidade estoica. Afinal, ao entendermos que o verdadeiro campo de batalha está em nossa própria consciência, aprendemos a responder às situações de modo mais sereno e eficaz, independentemente dos desafios que a vida coloque em nosso caminho. Estratégia 4. Reconhecer a imperfeição do mundo. O mundo em que vivemos está longe de ser perfeito, e essa constatação, em vez de nos conduzir ao pessimismo, pode nos libertar de muitas frustrações desnecessárias. No estoicismo, aceita-se a premissa de que o erro, a falha e o imprevisto fazem parte da natureza das coisas. Entretanto, reconhecer a imperfeição não significa adotar uma postura de indiferença ou conformismo. Ao contrário, propõe-se que se use essa percepção para focar no que realmente importa e está ao nosso alcance. Para quem já passou dos 50 anos, é provável que essa clareza já tenha se manifestado em diversos momentos. Você já deve ter visto situações em que, mesmo com o maior empenho possível, as coisas não saíram como planejado, e outras em que, por mais que quisesse consertar algo, não havia recursos ou controles suficientes para tanto. Quando compreendemos que o mundo não é moldado para atender exclusivamente às nossas expectativas, ficamos menos propensos a reagir com ira ou decepção a cada sinal de falha externa. Muitos aborrecimentos surgem justamente de uma visão irreal de como as pessoas e as circunstâncias deveriam se comportar. Se nos mantemos presos a uma mentalidade de perfeição, qualquer incidente, seja um atraso, uma palavra mal colocada ou uma divergência de opiniões, pode virar motivo de descontentamento. O estoicismo propõe inverter essa lógica. Ao aceitar que a vida é repleta de imprevistos, passamos a valorizar nossas escolhas e respostas, em vez de nos debater contra a inevitável imperfeição ao redor. Isso não equivale a ser conivente com injustiças ou deixar de agir para melhorar o que está ao nosso redor. Pelo contrário, a aceitação da imperfeição pode gerar mais lucidez para direcionar nossos esforços. Quando não nos deixamos consumir pela raiva diante de um erro ou falha, fica mais fácil identificar se existe algo prático que possamos fazer para corrigir a situação. Se existe, agimos de forma construtiva, sem nos desgastar emocionalmente. Caso não haja nada a ser feito, ao menos preservamos nossa paz interior e evitamos alimentar um ressentimento que só prejudica a nós mesmos. Para quem atravessa a maturidade, esse é um aprendizado especialmente valioso. Já não faz sentido desperdiçar energia exigindo que tudo seja impecável ou que as pessoas ao nosso redor não cometam enganos. Em vez disso, é mais inteligente direcionar nosso foco para aquilo que podemos aprimorar ou transformar, seja em nossa vida pessoal, seja no âmbito das relações que cultivamos. Dessa forma, reconhecemos o valor das pequenas alegrias cotidianas e entendemos que, até mesmo nas dificuldades, há espaço para crescimento e reflexão. Por fim, a imperfeição do mundo também traz um chamado para a empatia. Assim como erramos e falhamos,
as outras pessoas também têm seus tropeços. Se conseguimos olhar para esses deslizes com olhos de quem entende a fragilidade humana, nos tornamos menos críticos, mais pacientes e mais cooperativos. Essa atitude evita conflitos e promove um ambiente de maior acolhimento, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Em vez de nos tornarmos fiscais que apontam o dedo a cada vacilo, passamos a ser agentes de compreensão, o que, em última instância, só enriquece nossas próprias vivências. Afinal, em um universo marcado pela imperfeição, escolher cultivar a serenidade e a empatia é um ato de coragem e sabedoria. Estratégia 5. Assumir responsabilidade pelas emoções. Assumir responsabilidade pelas próprias emoções é um passo fundamental no caminho para uma vida mais equilibrada, especialmente para quem já acumulou vasta experiência ao longo de décadas. Não é raro cair na armadilha de atribuir nossos sentimentos a fatores externos. Fiquei nervoso porque fulano me irritou. Senti tristeza por causa daquele acontecimento. Perdi a paciência porque as coisas não saíram do meu jeito. O estoicismo, no entanto, lembra que, embora acontecimentos externos possam servir de gatilho, a forma como interpretamos e reagimos a esses eventos é fruto de escolhas internas. Em outras palavras, ninguém pode nos fazer sentir algo sem o nosso consentimento. Essa ideia, à primeira vista, parece difícil de aceitar, pois somos condicionados a enxergar nossas emoções como algo que simplesmente nos acontece. Porém, ao reconhecer que podemos moldar a maneira de encarar cada situação, recuperamos um senso de controle poderoso sobre nossa mente e nosso comportamento. Para quem vive a maturidade, assumir responsabilidade pelas emoções implica uma revisão honesta de como lidamos com os obstáculos que a vida apresenta. Talvez, em outras fases, a pressa do trabalho, a necessidade de criar filhos ou a competição profissional tenham favorecido reações explosivas ou impulsivas. Agora, com o passar dos anos, surge a chance de refletir sobre como cada emoção é processada. Se nos habituarmos a nos perguntar por que estou reagindo assim, sempre que surge um incômodo, começamos a identificar padrões de pensamento que reforçam o sentimento negativo, e podemos questioná-los de forma construtiva. Essa autorreflexão não serve para nos culpar pelas reações, mas para compreender que temos, sim, um espaço de liberdade na forma como escolhemos sentir. Assumir responsabilidade pelas emoções também passa por deixar de alimentar expectativas desproporcionais sobre os outros. É comum sentir frustração quando as pessoas não agem de acordo com o que julgamos ideal ou quando não reconhecem nossos esforços. Mas, se reconhecermos que cada um enxerga o mundo a partir de suas próprias lentes, percebemos que não é realista esperar que o comportamento alheio se encaixe perfeitamente em nossos desejos. Dessa forma, evitamos decepções inúteis e cuidamos de nossa paz interior. Vale ressaltar que assumir responsabilidade pelos sentimentos não significa reprimi-los ou se tornar insensível às dores que surgem. O estoicismo enfatiza a importância de entender as emoções, quando necessário, expressá-las de forma apropriada. No entanto, ao fazermos isso de modo consciente, evitamos que a raiva, a mágoa ou a tristeza se instalem de forma descontrolada, tomando conta de nossas relações e de nossa saúde mental. A vantagem de cultivar essa atitude na maturidade é a possibilidade de viver com mais leveza o tempo que temos pela frente, sem ficar à mercê das circunstâncias. Quando entendemos que não podemos escolher tudo o que acontece, mas podemos definir como lidamos com cada evento, adquirimos uma serenidade que se reflete em todas as áreas da vida. Nos relacionamentos familiares, nos cuidados com a saúde, nos projetos e até no lazer. Em suma, ao abraçar a ideia de que somos responsáveis por como nos sentimos, abrimos a porta para uma independência emocional inestimável. Não existe liberdade maior do que saber que nosso bem-estar não está nas mãos dos outros, mas em nossas próprias escolhas internas. Estratégia 6. A arte de não reagir. A arte de não reagir imediatamente às provocações ou contrariedades é uma das lições mais preciosas do estoicismo, sobretudo para quem deseja manter a serenidade em situações desafiadoras. Em um mundo marcado pela urgência e pela competitividade,
Somos constantemente estimulados a dar respostas rápidas, seja em discussões familiares, no ambiente de trabalho ou até em redes sociais. Contudo, reagir no calor do momento geralmente leva a conflitos desnecessários, arrependimentos posteriores, acima de tudo, a uma perda de equilíbrio emocional. O estoicismo propõe que aprendamos a desenvolver uma espécie de pausa interior antes de qualquer reação, um instante de reflexão em que podemos avaliar a melhor maneira de lidar com o estímulo recebido. Para quem já passou dos 50, essa prática traz benefícios consideráveis, pois, ao longo da vida, a experiência nos mostra que nem toda briga vale a pena, e que muitas desavenças poderiam ter sido evitadas se tivéssemos aguardado alguns segundos ou minutos antes de responder. Essa atitude de não reagir não implica covardia nem omissão. Pelo contrário, exige uma força interior que poucos cultivam conscientemente, a força de controlar o próprio impulso. Quando alguém nos ofende ou discorda de maneira ríspida, é comum que nosso orgulho seja ferido. E, nesse instante, a vontade de retrucar surge quase como um reflexo. O estoicismo, porém, nos lembra de que existe um intervalo, ainda que pequeno, entre o estímulo, a ofensa, a crítica e nossa resposta. É nesse intervalo que reside nossa liberdade de escolha e nossa capacidade de manter a calma. Em vez de reagir com raiva ou mágoa, podemos escolher um caminho mais sereno, que preserve nossa dignidade, ao mesmo tempo, reduz a possibilidade de agravar a situação. Esse modo de lidar com o conflito pode ser exercitado por meio de técnicas simples, como inspirar e expirar lentamente antes de falar, ou até mesmo contando mentalmente até 10. Outra questão importante é entender que nem tudo exige uma resposta imediata. Muitas vezes, o silêncio é mais eficaz do que qualquer argumento, pois concede ao outro a chance de perceber o impacto de suas palavras. Ao mesmo tempo, evita que alimentemos um possível embate. Caso seja necessário se posicionar, é possível fazê-lo de maneira objetiva, sem cair no jogo da ofensa ou da hostilidade. Assim, a arte de não reagir pode ser vista como um ato de sabedoria, que economiza energia emocional e mantém o foco no que realmente importa. Além disso, essa postura ajuda a estabelecer um clima de respeito mútuo, já que nossa ponderação tende a inspirar atitudes semelhantes no outro. Por fim, a maturidade nos ensina que a paz interior vale muito mais do que a vitória em uma discussão. Se nosso objetivo é viver bem, com tranquilidade e relações saudáveis, devemos ponderar cuidadosamente se a reação imediata nos aproxima ou nos afasta dessa meta. Em diversos casos, a resposta mais acertada é simplesmente não reagir, observando os fatos de um ponto de vista mais elevado. Com esse grau de autocontrole, evitamos que as emoções negativas se espalhem, protegemos nossos laços afetivos e cultivamos a harmonia ao nosso redor. É assim que a arte de não reagir, mais do que uma estratégia, torna-se uma filosofia de vida, promovendo uma existência pautada pela calma e pela compreensão, características tão valorizadas no estoicismo. Estratégia 7. Cultivar a gratidão diária. Praticar a gratidão parece algo simples, mas carrega um imenso potencial de transformação interior. Sob a ótica estoica, a gratidão funciona como uma lente que amplifica o que há de bom e coloca em perspectiva aquilo que nos incomoda, ajudando a redimensionar problemas e ansiedades. Para as pessoas que já ultrapassaram os 50 anos, o exercício de agradecer pelas pequenas e grandes coisas da vida pode trazer um novo fôlego de serenidade, pois, ao longo das décadas, é comum acumular não só lembranças positivas, mas também mágoas, frustrações e arrependimentos. A gratidão atua justamente como um antídoto contra esses sentimentos negativos, lembrando-nos de que, mesmo em meio às dificuldades, sempre existe algo pelo qual vale a pena se alegrar. A prática diária de agradecer não precisa ser complicada. Muitas pessoas optam por manter um diário de gratidão, registrando a cada dia 3 ou 4 motivos de agradecimento. Outros preferem simplesmente fechar os olhos por alguns minutos ao acordar ou antes de dormir, refletindo sobre o que ocorreu no dia e encontrando razões para se sentirem gratos. Seja qual for o método escolhido, o importante é manter a constância.
Com o tempo, começamos a notar que se torna quase automático buscar, no cotidiano, esses elementos positivos: um gesto de gentileza de um familiar, um pôr do sol bonito, uma conversa agradável com um amigo ou até o simples fato de ter saúde para passear pelo bairro. Para quem já vive a maturidade, a gratidão funciona ainda como uma ponte entre passado e presente. Ao revisitar memórias, em vez de focar apenas nas dores e nos momentos de perda, podemos cultivar uma apreciação mais profunda pelas lições aprendidas. Isso não significa negar o que foi difícil, mas reconhecer que, em grande parte, nossas adversidades contribuíram para a pessoa que nos tornamos hoje. Também é possível sentir gratidão pelas pessoas que nos ajudaram a crescer, pelas oportunidades que surgiram ou pelos talentos que desenvolvemos ao longo da vida. Esse olhar amoroso para o passado nos prepara para encarar o futuro com mais leveza, pois entendemos que sempre haverá algo de valor, mesmo nos cenários mais obscuros. Outra consequência benéfica de cultivar a gratidão diariamente é o fortalecimento das relações interpessoais. Quando demonstramos apreço por quem está ao nosso redor, seja um amigo, um neto, um vizinho ou alguém que nos presta um serviço, contribuímos para um clima de reciprocidade e carinho. Esse gesto de reconhecer o valor do outro pode tornar o ambiente familiar mais acolhedor e as amizades mais sólidas, diminuindo atritos causados por desentendimentos ou pequenas falhas cotidianas. Afinal, quando enxergamos a vida através da lente do agradecimento, fica mais fácil perdoar e compreender as limitações alheias, pois estamos menos inclinados a exigir perfeição. Em termos práticos, a gratidão diária também pode impactar nossa saúde emocional e até física. Estudos contemporâneos sugerem que pessoas gratas tendem a ter menos sintomas de estresse e podem lidar melhor com situações de tensão. Embora o estoicismo tenha surgido muito antes de qualquer pesquisa acadêmica, seus ensinamentos já indicavam que um coração grato está menos propenso à ansiedade. Ao dirigir a atenção para o que temos de positivo, evitamos ruminações improdutivas e abrimos caminho para escolhas mais equilibradas. Dessa forma, cultivar a gratidão cotidiana, mais do que um simples ato simbólico, revela-se uma estratégia poderosa para manter a lucidez e a calma em meio aos desafios que surgem em nossa trajetória. Quando paramos para apreciar o que nos rodeia, percebemos que a vida, ainda que repleta de adversidades, não deixa de oferecer pequenos presentes a cada instante. Estratégia 8. Focar no que se pode controlar. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a distinção clara entre o que está ao nosso alcance e o que escapa ao nosso poder. Em uma sociedade onde frequentemente nos vemos pressionados por compromissos, opiniões alheias e circunstâncias incontroláveis, saber diferenciar o que podemos realmente influenciar é libertador. Para quem já passou dos 50 anos, essa percepção pode trazer um alívio imediato, pois muitas frustrações e ansiedades surgem justamente da tentativa de controlar fatores externos que, por sua própria natureza, não dependem da nossa vontade. Os estoicos, ao enfatizarem a importância de focar no que está dentro do nosso campo de ação, nos convidam a cultivar a serenidade mesmo quando o mundo ao redor parece caótico ou imprevisível. Quando nos concentramos naquilo que podemos controlar, descobrimos que grande parte do desgaste emocional se dissipa. Por exemplo, ao confrontar um problema de saúde de alguém próximo, podemos não ter o poder de curá-lo, mas podemos oferecer apoio, companhia e empatia. Da mesma forma, se um familiar toma decisões que consideramos inadequadas, não cabe a nós forçar uma mudança de comportamento, mas podemos demonstrar preocupação, aconselhar com sabedoria, acima de tudo, manter nossa própria paz. Essa distinção entre o que é responsabilidade nossa e o que não é, além de reduzir o estresse, possibilita que direcionemos nossa energia de forma mais construtiva, evitando desperdícios desnecessários de tempo e emoção. Outra face dessa estratégia diz respeito às preocupações com o futuro. É comum que, na maturidade, surjam medos relacionados à velhice, à segurança financeira ou à saúde. Embora seja sensato planejar e tomar medidas preventivas, é preciso ter em mente que não podemos controlar todos os aspectos do amanhã.
O estoicismo nos lembra de que viver no presente, fazendo o melhor possível dentro de nossas capacidades, traz mais tranquilidade do que alimentar cenários hipotéticos que talvez nunca se realizem. Em vez de nos atormentarmos com possibilidades negativas, podemos focar naquilo que efetivamente está em nossas mãos agora. Cuidar da saúde, organizar as finanças da forma mais equilibrada possível, estreitar laços familiares e cultivar relacionamentos que nos façam bem. Além disso, focar no que se pode controlar também implica reconhecer nossos limites. Ao longo das décadas, é normal que o corpo ou a disposição física mudem, e tentar negar esse processo pode gerar frustração e sofrimento. O olhar estoico nos ensina a trabalhar com aquilo que temos, respeitando nosso ritmo e valorizando o que podemos realizar no momento presente. Se antes era possível trabalhar longas horas seguidas sem sentir cansaço, hoje talvez seja necessário fazer pausas mais frequentes ou ajustar o ritmo para manter a saúde e o bem-estar. Ao aceitar essas condições sem resistência excessiva, ganhamos em qualidade de vida e evitamos descontar em nós mesmos a frustração por não podermos fazer tudo como antes. Por fim, quando adotamos essa perspectiva de focar no que se pode controlar, desenvolvemos uma maior resiliência diante dos imprevistos. Se algo inesperado acontece, um problema de última hora, um conflito familiar ou uma mudança abrupta de planos, em vez de entrar em pânico, nos perguntamos: o que está ao meu alcance fazer agora para minimizar os danos ou encontrar uma solução? Essa abordagem reduz a sensação de impotência e nos permite agir com mais clareza mental, aproveitando nossas experiências passadas e nossa capacidade de adaptação. Em síntese, concentrar-se no que se pode controlar é uma escolha sábia que, além de promover serenidade, estimula uma atitude mais pragmática e confiante na vida. Assim, deixamos de ser reféns de fatores incontroláveis e passamos a ser protagonistas da nossa própria história, extraindo o melhor das situações ao nosso redor e cultivando a paz que tanto almejamos. Estratégia 9. Praticar a empatia. Na jornada de desenvolvimento pessoal proposta pelo estoicismo, a empatia desempenha um papel essencial. Ela nos permite enxergar o mundo pelo olhar do outro, atenuando julgamentos precipitados e fomentando relações mais saudáveis. Para quem já passou dos 50 anos, exercitar a empatia pode significar revisitar padrões de interação que, ao longo de décadas, se cristalizaram em formas de indiferença ou até de hostilidade. Muitas vezes, por estarmos imersos em nossas próprias preocupações e dores, deixamos de perceber que as outras pessoas também carregam suas batalhas internas, fragilidades e anseios. Ao adotar uma postura empática, colocamos-nos em contato com essa humanidade compartilhada, lembrando que ninguém é infalível e que cada um enfrenta desafios invisíveis aos olhos externos. Praticar a empatia não é o mesmo que aprovar comportamentos nocivos ou justificar atitudes erradas. Trata-se, antes, de acolher a complexidade que existe em cada ser humano e buscar compreender as motivações por trás de certas ações. Isso pode se manifestar em situações cotidianas, como quando nos deparamos com alguém que está irritado ou reage de forma agressiva a uma circunstância aparentemente simples. Em vez de rotular essa pessoa como grosseira ou imatura, podemos nos perguntar se ela está passando por um momento difícil, se sofreu uma perda recente ou se vem enfrentando pressões que desconhecemos. Esse exercício mental de compaixão não apenas reduz nossa tendência a reagir com raiva, mas também cria um clima mais acolhedor, abrindo portas para o diálogo. Para cultivar a empatia na maturidade, é útil relembrar as várias fases da nossa própria vida em que nos sentimos inseguros, solitários ou confusos. Muitas das reações que julgamos de forma severa em outras pessoas podem ter uma raiz semelhante às nossas próprias frustrações passadas. Ao reconhecer essa semelhança, ficamos menos propensos a condenar ou rotular, e mais dispostos a ajudar ou mesmo apenas a ouvir. Essa compreensão mútua promove conexões mais profundas nos relacionamentos familiares, entre amigos ou até mesmo com vizinhos e conhecidos ocasionais. Outro ponto de destaque é que a empatia fortalece nossa resiliência emocional. Quando enxergamos a realidade a partir de diferentes perspectivas, aprendemos a lidar melhor com decepções,
pois entendemos que cada um tem limitações e que, muitas vezes, aquilo que enxergamos como uma ofensa é apenas um reflexo das dores do outro. Essa postura mais compassiva não elimina a necessidade de estabelecer limites, mas ajuda a fazê-lo sem carregar rancor ou ressentimento. Com empatia, nos tornamos mais habilidosos em comunicar o que nos incomoda, ao mesmo tempo em que respeitamos o espaço e a dignidade alheia. No contexto do estoicismo, praticar a empatia também nos lembra de uma verdade fundamental: todos somos interdependentes. Mesmo sendo autônomos em nossas escolhas internas, vivemos em sociedade e partilhamos desafios e conquistas. Ao aprender a se colocar no lugar do outro, descobrimos caminhos de cooperação e apoio mútuo que antes poderiam passar despercebidos. Assim, a empatia atua como um elo que fortalece nossa rede de relações humanas, trazendo mais harmonia e menos atrito para a vida em comunidade. Em suma, ao exercermos a empatia, traduzimos em gestos concretos o princípio estoico de que é possível viver em paz num mundo imperfeito. Em vez de ceder à frustração ou à irritação diante do comportamento alheio, escolhemos enxergar a vida com olhos mais compassivos. Se cada indivíduo, sobretudo na maturidade, adotar essa perspectiva, teremos um círculo virtuoso de compreensão e respeito, no qual as diferenças podem ser conciliadas de maneira construtiva. Afinal, todos nós, em maior ou menor grau, estamos em busca de acolhimento, diálogo e um lugar onde possamos ser compreendidos sem julgamentos precipitados. Estratégia 10. Abraçar a transitoriedade de tudo. No cerne da filosofia estoica, encontra-se a compreensão de que tudo está em constante mudança, e nada é permanente. Esse reconhecimento não visa nos deixar apreensivos, mas, ao contrário, inspira uma apreciação mais profunda do momento presente e uma disposição de lidar melhor com as inevitáveis transformações que a vida traz. Para quem passou dos 50 anos, essa constatação pode ser especialmente relevante, pois o tempo torna-se um bem ainda mais precioso. Abraçar a transitoriedade não significa negar o apego que temos às pessoas queridas, aos lugares familiares ou aos hábitos de longa data, mas aceitar que toda circunstância, por mais duradoura que pareça, está sujeita às leis do fluxo constante. Praticar essa consciência de impermanência ajuda a enxergar as perdas e as mudanças com uma dose maior de serenidade. Se olharmos para trás, veremos quantas vezes deixamos de aproveitar o presente por estarmos presos à nostalgia do passado ou à expectativa do futuro. O estoicismo nos convida a romper esse ciclo, entendendo que cada segundo que vivemos não voltará mais. Assim, em vez de resistir às mudanças, aprendemos a fluir com elas, reconhecendo que mesmo as fases desafiadoras podem encerrar oportunidades de crescimento pessoal. Na maturidade, é comum que as mudanças ganhem novos contornos: filhos que saem de casa, aposentadoria, alterações significativas na rotina. Ao abraçar a transitoriedade, em vez de lamentar o que ficou para trás, podemos encarar esses momentos como capítulos naturais de uma história que continua a se escrever. Essa mentalidade estoica se estende também à forma como lidamos com a própria saúde. Aceitar que o corpo se transforma, ajustando nossas atividades e cuidados diários, preserva o bem-estar físico e mental. Caso contrário, a recusa em aceitar as limitações pode gerar sofrimento adicional, impedindo-nos de desfrutar o que ainda podemos vivenciar plenamente. Outro benefício de abraçar a transitoriedade é o desprendimento dos bens materiais e até de certos apegos emocionais. Evidentemente, não é errado valorizar o que conquistamos, mas o estoicismo ressalta que nada é garantido para sempre. Objetos podem se deteriorar, laços podem ser rompidos e situações consideradas estáveis podem se transformar subitamente. Ao ter consciência de que essas mudanças são parte do curso natural da existência, ficamos menos propensos a crises de ansiedade ou desespero quando elas acontecem. Em vez disso, procuramos lidar com cada perda ou transição de maneira tranquila, encontrando novos caminhos e preservando nossa paz interior. Por fim, abraçar a transitoriedade de tudo amplia nosso senso de gratidão. Se sabemos que cada encontro, cada paisagem ou cada conversa é potencialmente único, passamos a valorizar mais os detalhes.
Assim, em vez de deixarmos a vida correr sem saborear o agora, tornamo-nos mais atentos ao presente. Esse estado de presença ativa, alinhado à prática do estoicismo, nos faz perceber que mesmo a própria noção de tempo é fluida. Portanto, viver com a consciência da transitoriedade não é um convite ao desânimo, mas sim à apreciação intensa e consciente de cada capítulo que se desenrola na nossa trajetória. E, com essa perspectiva, mesmo as despedidas se tornam mais suaves, pois reconhecemos nelas um movimento natural da existência, em que cada fim acena também para um recomeço. Estratégia 11. Amor e gratidão como antídotos contra a raiva. O amor e a gratidão são dois sentimentos capazes de neutralizar, de forma surpreendente, a força destrutiva da raiva. No contexto estoico, tais emoções não se limitam a uma interpretação romântica ou idealizada. Tratam-se, antes, de escolhas conscientes que podemos fazer para cultivar um estado de espírito mais sereno e receptivo às nuances da vida. Para quem já atravessou mais de 5 décadas, a noção de amor pode abarcar diversas experiências: o amor familiar, o amor a um projeto significativo, o amor pela natureza ou pela arte, e até o amor universal, que se expressa em gestos de solidariedade e acolhimento. A gratidão, por sua vez, funciona como um lembrete diário de que, apesar das dificuldades, há sempre algo de positivo para ser reconhecido. Quando trazemos essas duas forças para o centro de nossa vida emocional, criamos uma barreira quase intransponível contra os sentimentos negativos, especialmente a raiva. O grande desafio consiste em não deixar que o amor e a gratidão permaneçam como meros conceitos abstratos. É necessário vivenciá-los de maneira concreta, integrando-os às nossas rotinas e práticas de convivência. Por exemplo, se nos acostumarmos a iniciar o dia refletindo sobre algo ou alguém a quem amamos, e concluirmos com uma pequena lista de motivos de gratidão, perceberemos um fortalecimento gradual de nossa disposição emocional. Esse simples ato de desviar a atenção do que está errado para aquilo que vale a pena ser valorizado tem o poder de atenuar irritações e ressentimentos. É como se, ao nutrir o amor e a gratidão, enviássemos a mensagem ao nosso cérebro de que existem razões maiores para manter a calma do que para ceder à hostilidade. Na maturidade, o amor pode ganhar contornos ainda mais profundos, pois se estende a compreensão de que cada pessoa, cada lugar e cada objeto tem sua própria história, e que tais histórias merecem respeito. Esse respeito amoroso se manifesta em ações de cuidado, de escuta e de empatia, que inevitavelmente reduzem a propensão a nos irritarmos com pequenos deslizes do cotidiano. Não significa que nos tornamos indiferentes a problemas ou injustiças, mas que adotamos uma postura mais madura, escolhendo resolver conflitos sem nos deixarmos levar pela cólera. A gratidão também desempenha um papel crucial nessa equação, pois nos faz enxergar tudo o que já recebemos da vida, sejam oportunidades, relacionamentos preciosos ou até mesmo lições difíceis que nos tornaram mais fortes. Outra forma de praticar o amor e a gratidão como antídotos contra a raiva é desenvolvendo o hábito de reconhecer a humanidade nos outros. Quando percebemos que mesmo a pessoa que nos ofende pode estar agindo por medo, insegurança ou ignorância, abre-se uma fresta para a compaixão, e essa compaixão corrói as raízes do rancor. Em vez de revidar impulsivamente, podemos nos perguntar: de que forma posso ajudar a aliviar esse sofrimento, em vez de alimentá-lo com minha reação agressiva? Esse deslocamento de foco, do ego ferido para a compreensão do outro, não só previne a escalada do conflito, mas também fortalece nosso próprio senso de dignidade e propósito. Sob a perspectiva estoica, portanto, amor e gratidão se revelam mais do que sentimentos. São práticas deliberadas de transformação pessoal, que podem ser exercidas a qualquer tempo e em qualquer idade. Na maturidade, torna-se ainda mais significativo perceber que, ao cultivar esses dois pilares, criamos um estado de espírito resistente às tempestades emocionais que a vida eventualmente nos apresenta. Afinal, quem se âncora em uma visão amorosa e grata do mundo, encontra menos espaço interior para a raiva e mais abertura para a paz duradoura, meta que, em última instância, define o cerne do caminho estoico.
Estratégia 12. A falácia dos bons e maus. Talvez uma das fontes mais persistentes de irritação e conflito esteja na tendência de classificar o mundo em bons e maus, certos e errados. O estoicismo sugere que essa divisão simplista não corresponde à realidade mais profunda do ser humano. Para quem já vivenciou várias décadas de experiências, essa distinção pode parecer, em um primeiro momento, clara e até necessária. Ao longo da vida, encontramos pessoas que nos magoaram, cometeram traições ou mentiram, e outras que nos estenderam a mão em momentos difíceis, demonstraram bondade e até nos salvaram de situações complicadas. Mas, por trás de cada comportamento, existe uma complexidade de razões, contextos e motivações que raramente cabem em rótulos absolutos de bondade ou maldade. Sob a ótica estoica, ninguém é inteiramente bom ou inteiramente mau. Cada indivíduo age dentro das limitações de seu conhecimento, de suas dores emocionais e de suas circunstâncias pessoais. É claro que isso não significa isentar alguém de responsabilidade pelos próprios atos, mas nos ajuda a entender que rotular as pessoas como más pode alimentar um ressentimento contínuo em nós mesmos, enquanto a idealização do bom pode nos levar a decepções futuras. Quando compreendemos que todo comportamento é resultado de um conjunto intrincado de fatores, como educação, traumas, inseguranças e até questões biológicas, ficamos menos propensos a reagir com ódio ou rancor, pois percebemos que a pessoa que nos feriu talvez estivesse agindo sob um contexto de ignorância ou sofrimento. Para quem atravessa a maturidade, a falácia do bom contra mal pode se tornar ainda mais clara, pois a experiência de vida já mostrou que até mesmo pessoas consideradas muito generosas têm seus momentos de fraqueza ou egoísmo, enquanto indivíduos que cometem erros sérios podem, mais tarde, demonstrar arrependimento e sinais de mudança. O ponto aqui não é justificá-los, mas destacar que a realidade raramente se divide em extremos. Ao abandonar essa visão maniqueísta, ampliamos nossa capacidade de perdoar, sem necessariamente deixar de impor limites ou proteger nossos direitos quando necessário. O estoicismo não pede que sejamos ingênuos, mas que olhemos para as circunstâncias e para as motivações com um olhar mais compassivo. Essa mudança de perspectiva também impacta a maneira como nos enxergamos. Em vários momentos, talvez tenhamos nos julgado de forma muito dura ou nos colocado em um pedestal de perfeição irreal. Ao reconhecer que somos, todos nós, uma mistura de virtudes e falhas, tornamo-nos mais humildes e mais compreensivos, tanto consigo mesmos quanto com os outros. Esse equilíbrio evita que caiamos em julgamentos severos ou em um orgulho exacerbado. Em lugar disso, passamos a valorizar a prática do autoconhecimento e o empenho em aprimorar nossos pontos frágeis, ao mesmo tempo em que cultivamos nossas qualidades. Por fim, perceber a falácia dos bons e maus pode aliviar uma tensão constante em nossos relacionamentos. Em vez de enxergarmos os conflitos como batalhas entre o certo e o errado, podemos abordá-los como oportunidades de aprendizado, com espaço para diálogo e reconciliação, desde que haja disposição de ambas as partes. E, se não houver, ainda assim poderemos sair mais fortalecidos ao não alimentar ódio ou desejo de vingança. A maturidade nos ensina que viver em paz exige reconhecer que cada pessoa, incluindo nós, está em processo de construção e, portanto, sujeita a erros e acertos. Abandonar o pensamento dicotômico de bons e maus e, em essência, libertar nosso coração da raiva e abrir caminho para uma vida mais consciente, equilibrada e alinhada aos princípios estoicos de sabedoria e compaixão. O estoicismo nos ensina que a maneira como interpretamos os acontecimentos determina nossas emoções. Para quem já viveu 5 ou 6 décadas, essa sabedoria é ainda mais valiosa. Afinal, com o tempo, aprendemos que não controlamos tudo, mas sempre podemos escolher como reagir. Aceitar a transitoriedade da vida nos liberta, permitindo que cada instante seja vivido com mais consciência e leveza. Colocar essa filosofia em prática não significa ser passivo, mas sim agir com discernimento. Quando entendemos o que está ao nosso alcance e o que não está, evitamos desgastes desnecessários e tomamos decisões mais sábias. A serenidade não nasce da indiferença, mas da capacidade de enxergar além das aparências, cultivando gratidão e empatia. A maturidade nos mostra que a vida é curta demais para ser consumida por rancores ou ilusões de controle. O estoicismo nos convida a focar no que realmente importa, viver com dignidade,
Equilíbrio e propósito. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Pequenos passos diários fazem toda a diferença na construção da paz interior. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário, curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre estoicismo e autoconhecimento. Vamos juntos nessa jornada de crescimento.